Eu te convido agora para nós estarmos nessa conexão com o amado Cristo. Pai eterno, em nome de Jesus, nós suplicamos a tua presença, a tua graça, Senhor, o teu poder, a tua revelação, a tua iluminação, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, mexer com as nossas emoções, construir, Senhor, a tua vontade na nossa vontade, para que nós experimentemos de fato, Senhor, o quão bom, como disse Pedro, é estar contigo, é experimentar de ti. Então, Senhor, eu peço que o Senhor venha a transformar os nossos corações, Senhor, aviva-nos para ti, para que ouçamos, Senhor, a tua voz, de forma como Pedro disse ali para aquela multidão em Atos capítulo 2, assim também nossos ouvidos estejam tão aguçados, Senhor, e ouçamos a tua voz, Senhor, para que experimentemos, Senhor, o pleno evangelho, Senhor, que Cristo nos proporciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Iniciando o texto, eu gostaria de dar uma pincelada sobre um tema bem bacana, que é bacana no sentido de ser muito próximo do que a gente vai conversar, que é sobre a pós-modernidade, a pós-verdade, pós-verdade. E o que é a pós-verdade? A pós-verdade é algo que está na moda. O que ela é? Ela é a manipulação de crenças e emoções com o objetivo de influenciar a opinião pública e as atitudes das pessoas. Essa é a definição dela. É uma noção de relativização do conceito do que é verdadeiro, não com a comprovação com a realidade, mas a partir das convicções da própria pessoa. O que quer dizer isso? Na verdade, a palavra pós já deixa muito claro que a verdade já foi colocada para trás. Então, o que vale é o pós. Então, a gente está num momento da nossa sociedade onde verdades elas são relativas, né? Como eu disse nesse texto, que a minha verdade é minha, a sua é a sua, e a gente vai agrupando várias verdades e cada um tem a sua verdade. E o grande problema disso é como isso até é um contexto que tem ocorrido muito, principalmente quem utiliza essa questão são os políticos, que é justamente uma forma de controle das pessoas, e assim, de uma forma bem emocional, você consegue mudar os pensamentos da pessoa, camuflando os fatos, o famoso fake news, né? E justamente, como a gente vai saber o que é verdade e o que não é? Estudiosos chamam isso de... A situação que a gente vive hoje é chamado de infoxication, né? Ou seja, que a gente está intoxicado de informações. São tantas informações que a gente recebe que a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Então, isso mostrando num contexto geral. Então a gente nunca sabe. Então hoje a gente tem que de fato jamais espalhar uma notícia sem ter a convicção de que de fato é real, porque são diante de antigamente a gente só tinha um jornal e uma TV. Hoje a gente tem N formas de informações e ao mesmo tempo não temos informações, porque algumas são falsas, e então existe de fato algo extremamente tóxico que tem ocorrido. E um exemplo muito interessante sobre isso
de pós-verdade aconteceu com Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego muito reconhecido já na época dele, a ponto de que ele era tão sábio, porque ele era um homem muito instruído e em vários afazeres, e muitas coisas que ele falava, as pessoas começaram a tornar praticamente irrefutável. Tudo que Aristóteles falava era algo de fato verdadeiro. E uma vez ele sugeriu que se você jogasse dois elementos de uma torre, dois elementos, um sendo muito pesado e o outro não, ele dizia que, de fato, e ele disse com absoluta certeza, o objeto pesado vai cair primeiro. E interessante foi que, por séculos, isso foi uma verdade. Ninguém foi comprovar se isso era verdade ou não. Somente Galileu, na Idade Média, que ele vai experimentar se isso era fato mesmo. Aí ele pega uma bola de madeira e uma bola de ferro, sobe na Torre de Pisa e joga. E aí constata que os dois caíram ao mesmo tempo, mesmo que um tivesse a massa menor e outro a massa maior, ambos caíram no chão simultaneamente. E aí Isaac Newton, muitos séculos depois, né, ele vai expressar isso em uma fórmula matemática, onde ele vai provar que o que é constante é a aceleração da gravidade, ou seja, independente do peso da massa, ambos chegam ao chão. Então, de uma forma científica, foi comprovado de que, na verdade, não é a ação, não é o peso que faz a diferença, mas sim a aceleração da gravidade. Então, ou seja, uma verdade, ela foi uma pós-verdade por séculos, justamente porque uma pessoa dita sábia disse. E isso é um problema muito sério. E por que essa pós-verdade ela é tão atrativa? Por que tantas pessoas amam tanto as meias-verdades, vamos dizer assim, né? E é justamente porque, segundo estudiosos, a pós-verdade ela trabalha com a simplicidade e a coerência. Então, eles propagam explicações muito simples para que todo mundo entenda. E, de certa forma, tem uma certa coerência. E sempre baseado em dicotomias, ou seja, tudo que é preto e branco. Se você não é do mocinho, você é bandido. Então, nunca existe um meio termo, não existe um consenso, não existe... Não, sempre muito partidários mesmo. E o grande problema disso é que ela acaba atraindo muitas pessoas confusas, desorientadas e inseguras. E esse é o grande problema, porque, segundo esse estudo, as pessoas que acabam abraçando isso são pessoas que elas têm alta necessidade de encerramento de assunto e alta motivação pela busca de importância. Então, são situações que a pessoa ela não quer ficar debatendo sobre assuntos, ela não quer ficar meditando sobre uma situação, ela não quer achar resposta de verdade, ela quer algo simples, algo rápido, um fast food de pensamentos. Então, é muito mais prático. E, ao mesmo tempo, também, ela se sente importante com isso. Ela se sente valorizada, entrando num contexto de aceitação. Então, isso é a pós-verdade que a gente, infelizmente, tem enfrentado na nossa sociedade. Mas e na igreja? O que isso tem a ver na igreja? A igreja, como a gente está lendo em Atos capítulo 2, ela foi iniciada em reuniões de casa em casa, como diz lá Atos capítulo 2. Isso
percorreu durante os primeiros 2 séculos porém, ela foi abrangendo um pouco mais. Eles começaram a se reunir também em cemitérios. O interessante disso é que, por ser lugar, obviamente, que não teria muitas pessoas para estar verificando, para estar denunciando, era um lugar mais próprio, eles imaginavam. E eles se reuniam em cemitérios. Em contrapartida, também, eles se reuniam em volta dos túmulos dos pais da igreja, dos apóstolos que foram enterrados ali. E dali também começou a se construir algo que parecia inocente, que era adornar aquele túmulo. Então, aquele túmulo, digamos, de Irineu, de Policarpo, que já estava meio sujinho, eles foram lá e arrumaram. E aí, por exemplo, de Policarpo, eles colocaram algo mais esplendoroso. Porém, de Irineu não, mas aí o pessoal de Irineu falou, não, vamos melhorar o nosso também. E aí foram melhorando, e cada um foi melhorando. E por incrível que pareça, daí é que se inicia o culto aos santos. Então, dali começa a se estruturar uma certa adoração aos santos. E interessante que aí, passado na época já de Constantino, quando ele estatiza a igreja, a mãe dele, a Helena, que ela é a grande mentora por ser pagã, ela introduz o paganismo na igreja de uma forma muito mais forte. Mas o próprio Constantino também ele tinha um hábito que ele era, segundo a Igreja Católica, o primeiro Papa, ele ficava de costa para o público, para os fiéis e ministrava, ou seja, era um culto que não existia nenhum tipo de comunhão. Então, esses foram alguns desvios, né, que ocorreram na igreja. É interessante também que na apostila até cita um exemplo muito engraçado, que é de um irmão que ele tem uma revelação, um pastor, que Deus ele ia dar novas revelações além da Bíblia, e aí uma delas era que ele tinha que ir num galinheiro, e lá a galinha começou a profetizar, e o galo interpretava aquela profecia. Eu não acho muito interessante a gente citar algo tão distante, porque, sinceramente, para nós não conseguimos olhar para um contexto assim tão distante. A gente, graças a Deus, né, nós estamos numa igreja onde nós temos plena liberdade de falar, nós temos um amparo, a base as escrituras. Então, nós temos uma dificuldade, até acaba sendo uma piada isso. Mas eu pensei em Jó. Se a gente começa a meditar em Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, e também é o mais universal, ele tem algo muito interessante, que eles tinham um conceito de que Deus era o Deus da retribuição. Ou seja, se você é bom, Deus só fará coisas boas para você. E se você é mau, Deus vai descarregar toda a sua ira. E tanto é que esse é o diálogo que ocorre desde o início até praticamente o capítulo 38. E, infelizmente, muitos de nós temos essa visão simplista do cristianismo e da vida em si, de que achar que, sim, se eu for bom, Deus só fará coisas boas para mim. E isso, de fato, é uma pós-verdade. Isso sim é uma pós-verdade. Isso é algo que não entra no contexto cristão, porque nós até anularíamos até o próprio Cristo, que foi um homem de dores, como está escrito em Isaías 53. Ele se apresenta como o servo sofredor,
Então, tanto é que os seus contemporâneos não aceitaram, porque era impossível crer num Cristo que não fosse glorioso, poderoso e poder no contexto que eles imaginavam, não no poder da graça, do amor. Então, a gente trazendo isso para nós, a gente também tem conceitos errados, conceitos muito errados sobre a vida cristã, sobre esse olhar de que, ora, por que algumas coisas ruins acontecem comigo? Sim, pode ocorrer sim, porque isso é algo que vai nos construir. Nós somos seres em construção. Nós somos pessoas que, se não tivermos essa permanente construção, nossa, não consigo nem me imaginar assim, sem essa eterna não digo, né, mas essa construção até o meu partir, porque ali sim eu sei que ali ocorrerá uma transformação plena em Cristo, mas enquanto eu estou aqui, essa construção vai existir. E para que essa construção exista, precisa ter marteladas, precisa ter construções, precisa ter peso em cima, precisa ter atritos, como eu disse em semanas atrás. Então, sem essas construções, eu não existo em Cristo, porque para que Cristo exista em mim, precisa ocorrer mudanças aqui dentro. E sem essas transformações, é impossível eu ter um cristianismo coerente. Essa é a palavra, um cristianismo coerente. Então, esse é um dos. Eu podia citar, por exemplo, a teologia da prosperidade, mas até, sinceramente, já falamos muito disso, nós sabemos. Mas essa por exemplo, dessa questão de só coisas boas acontecem aos bons, isso é algo que muitas vezes passa na nossa cabeça. Muitas vezes nós questionamos Deus, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? E por que com aquele ímpio não? Por que só abençoa aquele ímpio? Então, são construções verídicas que nós construímos em nossa mente e que não são à luz do Evangelho. Então, o primeiro ponto que a gente vai entrar é justamente a igreja é o fruto da pregação do Evangelho. Então, a igreja sem essa base, e quando eu digo Evangelho, eu digo principalmente a palavra arrependei-vos. Quando a gente lê Atos capítulo 2 e capítulo 3, e nós hoje que somos, digamos assim, espectadores do Evangelho, assim, no sentido de nós ficarmos analisando pregações, isso tem sido algo muito ruim. Nós sempre percebemos, essa pregação foi boa, essa foi mais ou menos, ou essa foi top. Se a gente analisa essa pregação de Pedro, a gente pode pensar, nossa, poxa, ele foi muito repetitivo. Quantas vezes ele usou a palavra arrependei-vos, quantas vezes? Mas na verdade, ele vai trazer, essa é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho é um convite, é um grande convite. Eu posso dizer assim que é um convite indigesto. É um convite onde você abre e você vai estar escrito assim nesse convite: você é um pecador. Você é um miserável pecador. Você está distante de Deus, bilhões e bilhões de quilômetros, luz de Deus. Você é um miserável pecador. Se isso
não te convida a você olhar para si mesmo, então o Evangelho não entrou no seu coração. Então o Evangelho não faz sentido, porque o Evangelho, ele é o convite para a introspecção. Ele é o convite para olhar para si e dizer uma frase que eu acho muito bonita dos católicos: mea culpa, mea máxima culpa. Quando nós olhamos para mim, nós mesmos dizemos: sim, é minha culpa, eu que sou o errado, não é o outro, não é aquela história adâmica de dizer, ou de Eva, de dizer, não, a culpa é da Eva, a culpa é do Adão, a culpa é da serpente, a culpa é do outro, e nunca a culpa é minha. Essa construção está errada. Essa construção está errada. Porque a construção correta é para dentro. É esse olhar para si. E quando a gente tem esse olhar, nós descobrimos o quão feios, miseráveis, insuportavelmente fétidos nós somos. E aí, diante disso, nós avistamos a luz de Cristo, porque sem esse olhar, nós vamos olhar para outras coisas atrativas do Evangelho. E do Evangelho que eu digo, do novo Evangelho que nos é proposto. Não na simplicidade do Evangelho, mas desse Evangelho que é massagear nosso ego. Que ele quer construir situações onde uma música nos atrai, uma pregação eloquente, mas sem teor, nos atrai, uma pregação que ela é mais uma massagem terapêutica do que um confrontamento. Então, se ela não vem e bate, como está no texto, o autor ele diz que a palavra significa, quando Lucas utiliza o vocábulo, significa perfurar. Então, se eu não utilizo, se a palavra de Cristo, o Evangelho, ela não vier e nos furar, nos esmagar, nos ferir mesmo, ela não penetrou, a gente não entendeu. A gente está à margem do Evangelho. A gente não está entendendo o Evangelho. O Evangelho ele tem que trazer feridas. E como está escrito em Jeremias, ele tem o remédio em Gileade que pode trazer cura para nossas feridas. Então, o primeiro ponto é justamente esse olhar para nós mesmos. E quando a gente olha para nós mesmos, a gente encontra perdão de Cristo, e esse perdão e essa aliança que faz com que nós nos sintamos. Isso é a maravilha dos primeiros dias do recém-convertido, é que como se nada mais, isso é o convite do livro de Apocalipse à igreja de Éfeso, porque ela tinha tudo. Isso é muito legal de se citar, porque a igreja era uma igreja tão boa, tão particularmente perfeita, se a gente pode usar essa palavra, uma igreja que fazia missões, uma igreja muito forte na palavra, uma igreja estruturada, uma igreja, porém, ela abandonou o primeiro amor. Uma igreja que abandonou seu primeiro amor. E quando a gente abandona o primeiro amor? É justamente quando a gente se deixa levar pela estrutura, pela rotina, e não abraçamos o Evangelho, o poder do Evangelho, não abraçamos o efeito do Evangelho em nossas vidas, que é justamente essa transformação que ela nos propõe. E o segundo ponto, que é muito bom de a gente analisar, que a igreja é fruto de genuína conversão. Ou
ou seja, não são regras que a gente deve seguir de forma reprimida. E aí eu lembro muito de Freud, porque Freud dizia que quanto mais eu nego algo, mais é o desejo. Então não é essa repressão de desejos, sentimentos e seguir regras e esse fardo tão pesado que muitos acabam numa luta contra o pecado e acaba o pecado tendo uma força muito maior do que o relacionamento com Deus. Então a pessoa ela é interessante, mas ela vive para o pecado, ela não vive para Deus. Ela acaba idolatrando o pecado. O pecado ele se torna o fundamento dela e assim a sua base é o pecado. É interessante isso, mas de fato é aí que está. É onde, como a gente disse, na pós-verdade a gente não debate uma coisa dessa. Mas na verdade a gente debate uma coisa dessa, porque a exaltação ao pecado é algo que a pessoa ela vive tentando mascarar o pecado, tentando camuflar o pecado, tentando viver com o pecado, tentando esconder o pecado, tentando não viver o pecado. Ou seja, o pecado ele se torna muito mais um monstro na sua vida e indomável. Enquanto o culto a Deus, o culto a adoração a Cristo se torna à parte. Então existe, de fato, algo que a gente precisa. Quando não há um arrependimento real, essa construção ela é válida. Essa construção existe, que é justamente essa seguir regras, seguir rituais. E isso é um fardo. Quando Jesus diz que o fardo dele é leve, é justamente, a gente muitas vezes pensa que é os nossos problemas, mas são os nossos pecados. São os nossos pecados. Entregue os seus pecados, entregue isso na cruz. Viva com ele. E essa construção, ela se dá num momento, como a gente vai ver aqui, no arrependimento. Porque o que é arrependimento? É reconhecimento da culpa e o desejo de praticar o que é correto. Então, é um reconhecimento, não é algo que eu vou construir, eu vou fazer com as minhas forças. Porque com a nossa força nós não conseguimos, só conosco, só com essa força, só com esse desejo nosso, nós não conseguimos. E é justamente com a ajuda dele. Isso vem através da conversão, que é a mudança de pensamento. E essas construções todas são arquitetadas pelo Espírito Santo. É ele que dá esse desenvolvimento. Mas quando nós estamos ligados à videira. Então, não existe essa construção isolada, ela é falha. Sem a construção na igreja, dos irmãos, sem a construção na Bíblia, sem a construção de olhar para Cristo, ela é falha. Essa construção ficando somente com a minha força, ela vai falhar. Então, o arrependimento e a conversão, mas pautadas em Cristo, é que onde ocorrerá uma construção, uma modelagem conforme Cristo. E essa construção, ela não é simplista, ela é simples, mas não é simplista, porque é o Espírito Santo que faz e nós sabemos isso. Porém, sem todos os rituais, e sim de uma forma onde essa construção vai ocorrer mediante a iluminação da palavra, mediante a oração, mediante principalmente uma abertura dos nossos corações, para que o Evangelho venha trazer luz às nossas trevas. Porque
Não me lembro quem disse essa frase, eu acho que foi Agostinho que disse que nós somos seres em angústia total. Então, nós vivemos de fato, nós somos isso. E sem essa iluminação diária, nós nos perdemos, nós fraquejamos. Então, nós temos que estar sempre ligados. Mas a gente tem uma garantia que, como está escrito lá em Jeremias, no capítulo 31, de 33 a 34, tem algo muito legal que diz assim: Deus diz assim: eu porei a minha lei no íntimo deles, eu escreverei em seus corações. Ou seja, olha que bacana que ele está dizendo. É mais do que o conhecimento, é mais do que oração, é mais do que tudo. Eu vou construir algo neles que vai ser uma base, que vai estar no coração deles. Que eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, essa é a construção que Deus quer em nós. Os pecados são perdoados, Ele quer construir uma nova dimensão em nós, onde a palavra é viva, ela é orgânica, ela é viva, ela é construída em nós, e onde ela de fato, ela transforma, ela sempre tem que transformar. Nunca imaginar que eu fui convertido há 20 anos e acabou. Não, nós sempre estamos em conversão, porque essa metanoia é sempre nós estarmos em direções e sempre a gente sempre é levado a alguma direção, a uma pós-verdade, mas a grande verdade ela sempre está no mesmo lugar. Nós aqui sempre estamos tentando ir para outro, mas Cristo é o centro e Ele sempre está no mesmo local. Então a construção é sempre estar lá. Ele construiu já em nossos corações e a gente sempre tem que voltar para dentro de si, é dentro de nós, com todas essas bases, a oração, as escrituras, o ensinamento, isso é a base. Mas o voltar para si é onde a gente sempre se reconecta com Deus. Esse novo coração nos faz amar as escrituras, tal como Davi, ele amou, e isso foi demonstrado de uma forma tão profunda lá em Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo assim grandioso, porque ele é uma estrutura poética de forma acróstica, onde ele tem o trabalho de pegar o alfabeto hebraico, que são 23 letras de Aleph até Tal, e ele vai construindo cada estrofe, primeiro com a primeira letra do alfabeto, que é Aleph, depois Bet, depois Gimel, Dalet, e ele vai construindo, e de uma forma ainda muito bacana, ele vai declarando todo o seu amor à palavra, e ele usa 8 sinônimos para a palavra. Ele diz a lei, o testemunho, os seus preceitos, os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, a sua palavra, as suas ordenanças. Então, essa construção só se dá, esse amor, melhor dizendo, só se dá às escrituras quando o nosso íntimo tem ela foi de fato construída e nós estamos olhando para ela. Esse é o fato que muitos estão, e aí eu vou trabalhar isso lá na frente, porque isso é algo muito importante, porque aí alguns podem pensar: poxa, mas eu não amo tanto a Bíblia assim, eu não tenho tanto prazer na Bíblia assim, mas a gente vai construir isso melhor lá na frente. Mas o grande lance aqui de Davi, que ele vem nos mostrar, é que nós devemos sim amar as escrituras de todo o nosso coração, justamente porque
ela faz morada em nós. Ela tem que fazer morada em nós porque nós somos dele. Nós temos que conhecer o amado, porque se ele deu essas palavras de amor, se ele teve o trabalho de mais de 1.500 anos separar essa escritura sagrada para os seus, essa dedicação de amor, e por quase 40 escritores diferentes, em épocas diferentes, não foi à toa. Existe sim verdades eternas que ele quer nos mostrar, e elas estão ali, e elas são conhecidas, e elas são simples, isso que é legal, aos seus. E aí a gente pode pensar, nossa, mas às vezes o evangelho é tão complicado. Na verdade, são muitas vezes as estruturas que nós temos já em nossa mente é que fazem com que ela seja complexa. Mas ela em si ela é muito simples. É que nós queremos construir segundo a nossa própria vida, a nossa própria estrutura, a nosso próprio, melhor dizendo, tudo aquilo que nós fomos ensinados, e nós achamos que de alguma forma ela tem que se adaptar. E ela não se adapta. E quando a gente começa nessa batalha, a gente só vai perder. E é onde muitos se desanimam, porque começam a entender o evangelho de uma forma errada. E aonde o evangelho ele tem algo muito particular com qualquer outra coisa, qualquer outro pensamento filosófico, qualquer outra religião. Ela é um convite a um desmoronamento. O evangelho é como se fosse uma construtora, uma demolidora, melhor dizendo, e ela vem com esse convite. Você tem essa estrutura, eu vou vir aqui, eu vou destruir tudo isso aqui, vão construir algo novo. Isso não é legal. Isso a gente não gosta. E por isso que a gente tem essa grande dificuldade de aceitar essa nova construção. Mas é isso que é a vida. Isso que isso que nos leva à vida verdadeira. E o terceiro ponto é: a igreja necessita de exposição bíblica. Quando eu li isso, até eu pensei, nossa, mas será que ele está dizendo isso? Mas não, ele não estava dizendo isso. E foi muito legal. Não que a pregação deve ser somente exposição bíblica. Não, ela pode ser de qualquer forma, mas o que ele quer dizer aqui é que o centro tem que ser a Bíblia. O centro tem que ser Jesus. Se o centro não for Jesus, não for... e quando eu digo Jesus, eu digo acima da Bíblia. Jesus é acima da Bíblia. Então, se ele... E aí eu posso mostrar justamente por que eu estou dizendo isso. Porque a gente pode construir algo do tipo, não, eu estou baseado na Bíblia, mas aí eu posso ficar somente no Velho Testamento, aí eu começo a criar de volta os rituais, aí eu posso instituir novos rituais conforme o Velho Testamento. Eu posso construir dessa forma e falar, estou construído na Bíblia, mas no Velho Testamento. A Bíblia, o grande apogeu da Bíblia é justamente Jesus. Se ele não é o centro na igreja, algo está errado. Se a igreja ela idolatra itens do Velho Testamento, utensílios do Velho Testamento, e deixa Cristo de lado, ela está errada. Ele é o centro. Ele é o centro. Como a Gorete está dizendo aqui, de fato, ele é vida, ele é tudo. Jesus é o centro da nossa vida. Então, se não for baseado no Evangelho e na doutrina dos apóstolos, então
não há coerência. Aqui no estudo até diz uma frase do reverendo do reverendo, esqueci, o nome dele o Hernandes Dias Lopes, falhou o nome dele, Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o evangelho ele tem que atingir o intelecto, a emoção e a vontade. Isso, ou seja, ela tem que abraçar a pessoa na sua integralidade, no seu todo. Então, quando não ocorre isso, então algo está errado. Algo está errado. Obviamente, não somente o pregador, né? Porque ele pode estar pregando totalmente a verdade, mas você não está aberto, então isso não ocorre. Então, a palavra ela vem, ela é poderosa, verdadeira, ela é íntegra. E se você não estiver preparado, então não adianta nada. E às vezes se a palavra fragmentada, ela vem fragmentada, então também ao mesmo tempo ela não vai alcançar o intelecto, a emoção e a vontade. Ela tem que transformar, ela tem que trazer o conhecimento, ela tem que mexer com nossas almas, mexer com o nosso coração. A gente não pode ficar à parte, ficar insensível à palavra, e ela tem que trazer vontade de mudança, ela tem que trazer vontade de mudar, porque se ela não atinge essas três esferas, algo está errado conosco, é conosco. Sempre lembrando, a meia culpa, porque é muito fácil a gente falar, é o pastor, é o líder, não. Olhemos para nós. Olhemos sempre para nós, que assim, eu, obviamente estou falando no contexto da nossa igreja, que graças a Deus nós somos muito bem nutridos, mas mesmo que alguém ouça esse vídeo, seja de uma outra igreja e porventura essa igreja não tenha uma estrutura de palavra, mas o fato é, meu irmão, que você tem que olhar para as escrituras, você tem que olhar para as escrituras, porque quando você olha para ela, você vê assim mesmo. Porque se você olhar para as escrituras e não ver assim mesmo, algo está errado em você. Porque ela é um espelho, ela tem que trazer o que está aqui de dentro em nós. Expor esse pus, ela tem que expor esse pus, a gente tem que ser curado. Porque a palavra, ela nos molda, igual a água molda as rochas no mar. Se você vê uma rocha toda pontiaguda, tempos depois, a gente não acredita que o poder da água, daquelas ondas, nossa, algo tão frágil, tão fraco, diante de uma rocha toda dura, ela vai construindo, e onde era pontiagudo fica liso. Assim somos nós, rochas que são lapidadas pelas águas do Espírito Santo. Águas essas que, como está escrito em Ezequiel capítulo 47, que ela vai dando aos tornozelos, aos joelhos, à cintura, e ela nos leva. Porque quanto mais a gente luta com essas águas e não deixa com que ela nos leve, ou seja, não deixa com que a palavra penetre no nosso coração, a gente sempre fica ali, não aproveita as águas, não aproveita esse oceano que são... Esse exemplo é muito legal. Esse oceano que é o Espírito Santo. Então, quando a gente se deixa levar, é justamente onde a gente vai justamente experimentar que Deus é bom, como está escrito em 2 Pedro capítulo 1. Então, de fato a gente ser deixado levar pelas águas. Quando a gente briga, a gente fica ali só no raso. A gente é só no raso. A gente é só no pós-verdade. E, como eu disse lá no início, é importante a gente citar a questão da... Por que a palavra
ainda não fez uma construção melhor em mim? Por que eu não tenho tanto prazer na Bíblia? Aí eu pensei na parábola do semeador. Muitas vezes eu lia esse texto e a gente sempre é muito pós-verdade, né? A gente sempre pensa só de uma forma. Eu pensava, nossa, ou seja, então o evangelho vem para uma pessoa, então ela rejeitou e acabou. E na verdade não. Na verdade, isso também né? Mas é muito mais, porque a gente não sabe quem é o semeador, é ele. Então, ele sim, com seu olhar diacronal, ele consegue olhar tudo e saber quem é e quem não é. Mas nós não. Isso é o bom de tudo. Então, quando a gente olha essa construção da parábola do semeador, muitas vezes a gente está na primeira esfera. Sim, aquele que a palavra foi lançada e o maligno levou. Quantas vezes nós estamos lá ouvindo a palavra e nossa mente está distante? Então essa construção é para todos. Então muitas vezes nós somos aquele que está sobre espinhos e não nos envolvemos, não somos sufocados, melhor dizendo, ou sobre a pedra e nós não nos desenvolvemos. Mas são fases, são períodos. O que significa que nós podemos ser todos, sim, terra boa, que venha prosperar a palavra dentro de nós, que ela venha de fato produzir frutos. Então essa é a grande questão. Não existe nada fixo nisso, não existe nada determinado, porque todo aquele que deseja vai alcançar. Todo aquele como está escrito em Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Então, Jeremias 33:3. Então, se nós o buscarmos, se nós nos quebrantarmos, ele sempre, isso era a experiência davídica. Ele sabia que quando ele buscava a Deus, independente do pecado, independente da situação, quebrantado, Deus responde, Deus fala, Deus ele nos faz de novo nos sentirmos pertencentes a Ele, porque nós somos dele, mas o pecado nos faz não nos sentirmos dele. Já indo para a conclusão, estou vendo que o horário já está. A gente só pode concluir: Cristo é o centro. Cristo é o centro. Então, eu me lembro quando eu pensei nisso, para finalizar, eu pensei no Salmo 34, versículo 5, justamente de Davi, que diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, o seu rosto jamais mostrará decepção. Tinha até uma canção do Ademar de Campos que dizia: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Quando nosso olhar está totalmente voltado para ele, isso é maravilhoso, que quer dizer que nós estaremos ligados a ele, porque estaremos radiantes de alegria, a alegria vem do Senhor, né? Neemias capítulo 8, versículo 10, então a alegria do Senhor é a nossa força, então estamos conectados através dele por conta do nosso olhar, e quando aqui a palavra olhar significando de fato essa metanoia, essa conversão, nesse olhar direto, sem nenhum, o caminho de Deus é perfeito, como diz Davi, então o olhar é único, reto, perfeito. Então, eu não vou ser confundido, eu não vou sofrer decepção. Confundido é muito legal, essa outra versão, porque eu não vou ser confundido com outras pós-verdades. Eu não vou ser refém de pós-verdades materialistas que vêm dizer que Cristo, se eu não tenho, é porque... Não. Na verdade é essa construção de que o que vale é que eu sou e não que eu tenho. Então, essa é a grande verdade desse versículo. E como
Paulo instruiu a Timóteo em 2 Timóteo 4, 3 e 4, quando ele diz que virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, porque eles vão estar ouvindo a pós-verdade, voltando-se para os mitos. Então, a grande questão é que é muito atrativo sempre a gente ouvir as pós-verdades, as coisas mais prontas, mas porque elas não trabalham o nosso ser. Ela não vai construir o nosso ser, ela não vai mexer aqui dentro. Porque a grande verdade não é essas pequenas construções de que eu sou certo, eu sou errado, eu sou mais crente, eu não sou menos crente, aquele é do diabo, não. Aqui eu sou de Deus, não. Essas são as coisas simplistas. A grande construção que Cristo quer fazer em nós quando a gente olha para si, a gente nem consegue olhar para o outro com esse olhar tão pejorativo. Porque a gente olha para si, quando a gente olha para si, a gente, de fato, a gente diz o que está escrito lá em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Com esse olhar eu consigo olhar para o alto e olhar para Cristo e de fato saber que Ele é o centro. A gente deve sim avaliar o nosso coração para que nós experimentemos de verdade toda a plenitude do Evangelho. Amém, irmãos? E fica aberto esses últimos minutinhos, se tiver algum apontamento, alguma pergunta também sobre algo que foi exposto. A gente está aberto nesse momento, ok? Enquanto isso, nós estaremos orando, caso tiver alguma pergunta, e agradecendo por mais um momento de estarmos sempre diante da maravilhosa Palavra de Deus. Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, somos gratos, Senhor, porque o Senhor ousou nos amar. O Senhor decidiu de forma inexplicável amar o imperfeito, amar o em construção, amar o que está em ruínas. De fato, o Senhor é o Deus que transforma o caos, porque essa é a primeira grande revelação que o Senhor traz lá em Gênesis, no capítulo 1, que o Senhor é o Deus que transforma o caos que era a terra e recria. Isso é maravilhoso. Nós podemos já no primeiro capítulo de Gênesis já debruçarmos e, melhor dizendo, nós nos deleitarmos em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que transforma o caos. E o Senhor sempre é apto, e é maravilhoso isso, Senhor. O maior milagre é essa construção que o Senhor faz em nós, de fazer Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Que seja assim com todos, Senhor. Que aqueles que estão enfraquecidos, Senhor, aqueles que estão desmotivados, às vezes até por algumas igrejas que passaram por igrejas que cultuavam a si mesmo, cultuavam os seus líderes de louvor, os seus pastores, os seus eventos, e não cultuavam a Ti. Cultuavam a estrutura, mas não cultuavam a Ti. E eles se decepcionaram, e se frustraram, e se cansaram, Senhor.
e seus olhos ficaram turvos, Senhor, e não conseguiram avistá-lo, mas que eles fitem, tal como Pedro fitou o Senhor, quando ali em João capítulo 20 diz que o Senhor, quando o Pedro negou, diz o texto que o Senhor o fitou. E depois, lá em João 21, vai dizer que há uma cura. O Senhor vai estabelecer uma cura a Pedro e o Senhor fita os olhos nele naquele momento. E diz as frases conhecidas que é: apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, Pedro, Senhor, fita-nos, Senhor. Fita-nos. Olha para o fundo das nossas almas, Senhor. Vê todas as mazelas. Vê todas essas construções a fazer. E traz o Senhor para si. E chama, Senhor, aqueles que estão desanimados. E mostra que o Senhor é o Deus que ama. É o Deus que chama. É o Deus que atrai-nos para si. Obrigado. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Tem uma pergunta aqui. Não, só um comentário. Por isso a necessidade de ir na fonte certa, que é Cristo, e experimentar esse Cristo em toda a sua plenitude. Acredito que fique muito mais fácil de identificar essas falsas verdades, a ponto de dizer, como Pedro disse: para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? Amém. Convite indigesto, que nem está escrito aqui. De fato, é como Deus disse, se eu não me engano, para Jeremias, né? Come desse rolo. Ele tem um gosto amargo, mas quando ele desce, né, ele alimenta. Que assim seja, meu irmão. Fite os olhos em Cristo, como Pedro fitou, e seremos curados. Amém? Deus abençoe e um ótimo domingo. Amém?